TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos. Estamos aqui presentes na mais uma reunião da Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. Presentes aqui no plenário, eu, vereador Anderson Lopes, vereador Eribaldo Medeiros, vereador professor Robério. De forma remota, nosso presidente, vereador Milcley Leite, vereadora Divaneide Basílio. Vamos passar a leitura da ata da reunião anterior com o vereador Eribaldo Medeiros. Bom dia a todos e a todas, quem nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube. Quero aqui cumprimentar o presidente que ora preside, vereador Anderson Lopes, vereador professor Roberto Paulino, Divanei que está de forma remota, nosso presidente também que está doente, que Deus conceda a sua saúde, amigo. Seja bem-vindo. Ata da reunião da Comissão de Transporte e Legislação Participativa de Assuntos Metropolitanos, realizada aos 8 dias do mês de novembro de 2021. Presidente, vereador Milcley Leite. Vice-presidente, vereador Anderson Lopes. Membro, vereador professor Roberto Paulino. Membro, vereador Eribaldo Medeiros. Membro, vereadora Divaneide Basílio. Aos 8 dias do mês de novembro de 2021, reuniu-se no plenário Érico Hardat, na Câmara Municipal de Natal, situado na rua João de Aí, número 546, nesta capital, aos 14 horas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Milcley Leite, reuniu-se na Comissão de Transporte e Legislação Participativa de Assuntos Metropolitanos. Compareceram na reunião os senhores vereadores Eribaldo Medeiros, Divaneide Basílio, Anderson Lopes, professor Roberto Paulino. Havendo número legal invocando a proteção de Deus, o presidente em exercício declarou aberta a reunião. O presidente saudou a todos os presentes, passou a palavra ao vereador Anderson Lopes, vice-presidente da comissão, para ler a ata que solicitou aos vereadores presentes a aprovação da ata. Logo após a aprovação, o presidente solicitou ao vereador Anderson Lopes para a leitura do projeto de lei número 362 de 21, de autoria da vereadora Ana Paula, do PL, que dispõe sobre criação do programa de incentivo à prática do futebol feminino e da outras providências. Logo após a leitura, o presidente designou o vereador Eribaldo Medeiros, do PSB, para relator do projeto em pauta. Não tendo mais nada a discutir, o presidente deu início à audiência pública sobre o plano diretor no tocante mobilidade urbana de transporte público no município de Natal. Fez presente nesta audiência a senhora secretária de Mobilidade Urbana, a senhora Daliana Bandeira, a qual foi convidada para compor a mesa o secretário adjunto da STTU, o senhor Walter Pedro, e senhora Eudja Malfado, secretária adjunta de Planejamento da CEMURB, no movimento civil organizada e titulado Movimento Comunitário, que teve sua representação na mesa diretora pela pessoa de Marcelo Henrique. Formada a composição da mesa, foi passada a palavra ao senhor Wilson Luiz Cardoso, consultor da FEComércio, que fez uma apresentação multimídia dos pontos observados pelo mesmo plano diretor. Logo em seguida, a senhora Eudja Malfado fez a sua apresentação multimídia sobre o plano diretor. Em seguida, foi aberta uma rodada de debate sobre o que foi exposto, envolvendo todos os presentes em plenário. A vereadora Divaneide Basílio pediu uma questão de ordem para informar que às 14 horas, às 16 horas, ela e o vereador Milcley iria ausentar-se
da sessão para participar da reunião da comissão especial, a qual faz parte sobre o plano diretor. Logo em seguida, o vereador Anderson Lopes assumiu a presidência da sessão e deu continuidade aos trabalhos que encontrava-se na roda de debates, logo após que todos os questionamentos foram respondidos e não tendo mais nada a declarar, a presidente da mesa deu por encerrada a sessão. Lida a ata, presidente. Lida a ata da reunião anterior, ata em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata da reunião anterior. Hoje nós não temos nenhum projeto para designar relator, temos apenas um projeto para ser analisado, que é a PL número 009, da autoria do chefe do Poder Executivo. Passar para o professor Roberto Paulino para fazer a leitura da ementa e logo em seguida da relatoria. Primeiramente, bom dia a todos os colegas aqui da mesa, vereador Anderson, vereador Ibaldo, vereadora Divaneide, vereador Milclei, que está em casa, um pouco convalescendo, né? Bom dia a todos os servidores da casa, que sempre nos apoiam, bom dia aos presentes aqui que nos acompanham, bom dia especialmente a todas aquelas também que estão em casa nos acompanhando. Bem, eu vou, para as pessoas saberem o que estou fazendo, eu vou ler o parecer dessa comissão, ao projeto de lei 09 de 2021, que dispõe sobre a revisão do plano diretor, que é o principal assunto que está sendo discutido nessa casa. Para vocês saberem, esse projeto ele tem que passar em várias comissões, e as comissões, antes de levar ao plenário, tem que dar um parecer, contra ou a favor, tá bom? Então, esse é o parecer da comissão, que foi emitido pelo vereador Milclei Leite, que eu vou ler e depois darei o parecer final aqui, favorável ou contrário, tá bom? Então, vamos lá. Parecer. Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos. O objeto é o projeto de lei número 09 de 2021, né? Dispõe sobre a revisão do plano diretor de Natal e da outras providências. O relator foi o vereador Milclei Leite. Então, vamos lá. Trata a matéria do projeto de lei complementar número 09 de 2021, apresentada pelo Poder Executivo, o qual dispõe sobre a revisão do plano diretor de Natal e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao analisar a presente proposição, emitiu parecer favorável, através da relatoria do vereador Kleber Fernandes, entendendo pela constitucionalidade do projeto. Perante a Comissão de Finanças, Orçamento e Controle e Fiscalização, a medida legislativa recebeu também parecer favorável, através da relatoria do vereador Robson Carvalho. A Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação, de igual forma, decidiu pela aprovação do projeto de lei, observadas, contudo, a imposição de 30 emendas de correção, as quais versam sobre o aspecto da técnica legislativa. Ato contínuo, baixou com vistas a Comissão de Transporte, Legislação e Assuntos Metropolitanos, ou seja, esta comissão, sendo designado esse vereador, Milclei Leite, para a relatoria da matéria. O que importa é relatar qual é o parecer do nosso vereador Milclei Leite. Preliminarmente, é de bom ouvir esclarecer que a presente análise se atém exclusivamente aos limites da área da atividade dessa comissão, em atendimento às normas aplicáveis à espécie, conforme preconiza o regimento interno desta Casa Legislativa. Compulsando os autos da proposição em epígrafe, observamos que esse dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Natal e da outras providências. Em sua justificativa, o Poder Executivo Municipal sustentou que o projeto tem por objetivo aprimorar a organização urbana conforme as novas necessidades verificadas na gestão e desenvolvimento da cidade. Informou que no processo de construção do referente plano diretor foram realizadas 6 audiências públicas, 14 oficinas, 4 seminários públicos temáticos, mais de 100 reuniões técnicas, com 17 subgrupos de trabalho, esses formados com técnicos indicados pela Prefeitura de Natal e com voluntários, contando assim com mais de 4.000 contribuições físicas e virtuais. Quanto ao respeito ao princípio da publicidade, defendeu o poder público a sua total observância, trazendo ao corpo do projeto a informação de que foram registradas mais de 200 horas de discussões e construções disponibilizadas gratuitamente na internet. Finalizou que o Estatuto da Cidade prevê a revisão da lei que institui o plano diretor em no máximo a cada 10 anos, sendo a última feita, realizada no município de Natal, ocorrida em 2007.
Inicialmente, é importante observar que a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 119, traduz o plano diretor como sendo o instrumento básico da política urbana a ser executável pelo município, visando reduzir as desigualdades de acesso aos equipamentos e aos serviços públicos, observando os princípios dessa lei. A Constituição Federal de 1988 representou um marco na política urbana das cidades brasileiras ao destinar no título 7 um capítulo específico para as normas urbanísticas, condicionando o uso da propriedade ao atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade. Ao fim de regulamentar o artigo 182 e 183 da Carta de 88, foi editada a Lei Federal 10.257/01, que estabeleceu diretrizes gerais da política urbana e do desenvolvimento das cidades. Destaca Odete Medawar a importância da ordenação do espaço urbano. O Estatuto da Cidade vem disciplinar e reiterar figuras e institutos do direito urbanístico, alguns já presentes na Constituição de 88, que parece ter sido lembrada ou relembrada nesse aspecto com a edição do Estatuto da Cidade. Fornece um instrumental a ser utilizado em matéria urbanística, sobretudo em nível municipal, visando a melhor ordenação do espaço urbano, com observância da proteção ambiental e a busca de solução para problemas sociais graves, como a moradia, o saneamento, por exemplo, que o caos urbano faz incidir, de modo contundente, sobre as camadas carentes da sociedade. Esse é da autora Medawar, do livro dela em 2002. Né? Outra referência importante que merece destaque é quanto à implementação do plano diretor, como adverte Reli Lopes Meireles, seu livro de 2003. A implementação do plano diretor faz-se pelos órgãos e agentes exclusivos municipais, sujeitos a todas as normas e diretrizes na realização dos empreendimentos planejados, notadamente na execução de obras e serviços locais, na abertura de vias públicas, na regulamentação do uso do solo urbano e urbanizável, na aprovação de loteamentos para fins urbanos, na formação de núcleos industriais, no controle da edificação e das atividades particulares que possam afetar a vida e o bem-estar da comunidade e na preservação ambiental, que constitui preocupação urbanística de todo e qualquer planejamento territorial. A cidade precisa proporcionar aos seus habitantes um mínimo de condições dignas de existência, destacando a dignidade da pessoa humana, valorizando-os como seres humanos e plenamente inseridos no meio em que vivem, integrados ao meio ambiente, natural, artificial, cultural e do trabalho. Em linhas gerais, o direito à cidade preconiza a proteção dos direitos inerentes às pessoas que habitam nas cidades, de gozarem uma vida urbana digna, exercitando plenamente a cidadania, mediante a participação da gestão e os direitos humanos. Aí, abrigados os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, bem como o direito a viver em um ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável. A cidade de Natal passou por transformações drásticas em seus mais de 400 anos de existência, as quais aconteceram em virtude de sua crescente expansão populacional, social e econômica. Para o poder público, nasce o dever de proporcionar um ambiente equilibrado que possa ser ecologicamente e economicamente sustentável. É possível observar que a proposta trazida pelo plano diretor tem dentre suas diversas diretrizes para atingir seus objetivos, o que prioriza o transporte coletivo, como descreve. Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: priorizar no sistema viário o transporte coletivo e modais não motorizados, bem como buscou encontrar mecanismos que melhoram e disciplinam o atual formato de mobilidade urbana da nossa capital, destacando em seus artigos 151 e 153 a importância do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E passo a ler, esses artigos do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O artigo 151. O sistema de mobilidade urbana será regido pelo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que deverá ser norteado pelas diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ou seja, a Lei Federal 2.587, de 3 de janeiro de 2012, e alterações posteriores. Parágrafo único. Os modos de transporte não motorizados são prioritários sobre os motorizados e de serviços de transporte público coletivo são prioritários sobre o transporte individual motorizado. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o qual será desenvolvido conjuntamente entre os órgãos de planejamento e gestão urbana do município, deverá conter, no mínimo, o sistema de transporte público coletivo do município, considerando todos os seus componentes, como infraestrutura viária, terminais e estações, sistemas de monitoramento remoto, material rodante, entre outros. Isso deve garantir uma cobertura de toda a área urbana e assegurar a distância máxima de acesso ao sistema de até 500 metros. Um sistema de estacionamento no município com controle do estacionamento nas vias públicas, limitação de estacionamento nas áreas centrais e vias coletoras, proibição de estacionamento na via pública nos eixos estruturantes, implantação de estabelecimentos públicos e privados associados com o sistema de transporte público coletivo, o compartilhamento de automóveis e motocicletas e similares, modais ativos, visando a integração do sistema de mobilidade da cidade.
Item 3, intervenções para a implantação do sistema cicloviário integrado ao sistema de transporte público coletivo de alta e média capacidade. Ações para a implementação de políticas de controle de modos poluentes e menos eficientes de transporte. A implantação da rede viária do transporte não motorizado por meio da previsão de espaços seguros para a circulação de veículos não motorizados e ampliação de calçadas nas áreas de maior concentração de pedestres e da adoção de padrões construtivos para essas vias. A criação de vias-parques que delimitem e protejam as áreas de interesse de preservação ambiental e se configurem em áreas de lazer. Criação de ruas completas, ruas compartilhadas, ruas para pedestres e outras modalidades que incentivem o uso do modal ativo. Considerar os roteiros e atividades turísticas da cidade. Item 9, um plano de deslocamento urbano de pedestres atendendo o disposto na legislação federal relativo a plano de rotas acessíveis. E um parágrafo único desse texto, o Plano Municipal de Mobilidade deve ser elaborado em até 12 meses a partir da aprovação desse plano diretor. Artigo 153. Os planos e projetos específicos de mobilidade urbana deverão seguir o disposto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, atendendo, item 1, ao fortalecimento de uma rede de transporte coletivo de qualidade e ambientalmente sustentável. Tudo que Natal não tem, né, gente? Por meio de implantação progressiva de tecnologias não poluentes e universalmente acessíveis, de integração física e tarifária, de melhoria das condições de conforto e segurança nos pontos de parada, de adoção de medidas de incentivo ao uso do sistema de transporte coletivo nos deslocamentos diários e por meio da implantação de soluções inteligentes de tecnologia da informação e comunicação. Item 2. A redução da dificuldade de deslocamento na cidade, causadas por barreiras físicas naturais, mediante infraestrutura de transposição e integração urbana, favorecendo e estimulando o uso dos meios inteligentes pelo uso sistemático de tecnologias de informação e comunicação. Item 3. A implantação de princípios e diretrizes que façam referência ao conceito de cidade mais inteligente e humana, baseado no uso integrado e sustentável de tecnologias urbanas, soluções inovadoras e criativas para uma mobilidade mais ativa e menos dependente de modais motorizados. O interessante da proposta é ver que o foco plano diretor não está relacionado à mobilidade urbana em si, mas sabemos que tal tema é de suma importância e norteia diversos aspectos do desenvolvimento urbano. Foi dada bastante notoriedade ao tema quando foi destacada a importância dos gestos estruturantes, quando foi colocado como um dos fatores indicadores para a definição da densidade construtiva no território urbano do município e da morfologia urbana, uso e ocupação do solo. Artigo 11, para mostrar esse destaque que foi dado. Artigo 1. Coeficiente de aproveitamento é o principal instrumento indicador da densidade construtiva no território urbano e do município e um dos elementos definidores da morfologia urbana, uso e ocupação do solo. Artigo 3º. Os coeficientes de aproveitamento máximo são definidos pela interseção entre os elementos definidores das unidades territoriais, as bacias de esgotamento sanitário, BS, e os bairros e os eixos estruturantes. Terceiro, os eixos estruturantes indicam que vias, por serem dotadas de infraestrutura de maior capacidade, em especial de mobilidade urbana, são alvo de políticas especiais de uso e ocupação do solo. Vale destacar que o plano diretor busca não somente o ordenamento do município, nosso município, busca também desenvolver diversas frentes que necessitam de integração com os municípios vizinhos relacionados ao saneamento básico, conexão de fragmentos naturais, gestão de resíduos de risco, dentre outras questões que necessitem integração metropolitana. Conforme preconiza o artigo 4, item 10 da presente proposição legislativa, o plano diretor possui como uma de suas diretrizes a integração de Natal com os municípios da região metropolitana. Para atingir tais objetivos, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes. Item 14. Criação de procedimentos operacionais que garantam o controle e a revisão sistemática desse plano e da política de desenvolvimento urbano e ambiental e que levem em consideração a integração dos municípios da região metropolitana de Natal. Diante disso, após tramitação perante as devidas comissões e nessa oportunidade, ou seja, a Comissão de Transporte, Legislação Participativa e Assuntos Metropolitanos, entendo que a proposta normativa ora relatada encontra-se apta para apreciação e deliberação no plenário. Qual é o dispositivo? Pelo presente, o vereador Milcley Leite, relator desse projeto, opina pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2021. Natal, 29 de novembro de 2001, Milcley Leite de Faria, vereador. Lido o parecer. Em discussão o parecer. Presidente, eu gostaria de discutir, porque eu sou parecer, Também me inscrevo. Vereador
Professor Roberto, em seguida, a vereadora Divaneide Basílio. Olha, eu tenho um imenso respeito pelo colega Milcley Leite, como por todos os membros dessa comissão, respeito cada voto, mas eu já adianto que eu votarei contra o parecer do colega, não por votar contra o colega, porque o que eu entendo? Eu, como os colegas da oposição aqui, temos expressado que, infelizmente, eu quero ser direto ao ponto, que apesar de alguns poucos pontos positivos, que na verdade repetem o que já estava nos planos diretores anteriores de 2007, as únicas novidades que esse plano diretor, esse projeto de lei 9 traz, ainda mais em regime de urgência, com pouco tempo de discussão, é, na verdade, atender os interesses do mercado imobiliário, das construtoras de Natal, infelizmente, colocando o interesse dessas construtoras acima dos interesses da cidade. Ou seja, o plano diretor, as grandes novidades desse plano diretor são a flexibilização do gabarito, da altura dos prédios, né, em vários bairros de Natal, de fato é isso, né, a redução das áreas especiais de interesse social para a construção de prédios e, inclusive, a redução de área das EPAs, as nossas zonas de proteção ambiental. Eu acho que esse plano, infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, eu como professor, gostaria de estar fazendo coisas diferentes aqui, que esse plano atende os interesses da população, que melhora a situação de Natal. Mas eu não vejo um único ponto, e eu desafio aqui qualquer pessoa a me dizer um único ponto nesse plano que melhora a situação da população pobre da Zona Oeste, da população pobre da Zona Norte. Em que esse plano melhora a situação da população pobre da Zona Norte? Em que? Né? Em absolutamente nada, lamentavelmente. Autorizar a construção de prédios mais altos na Redinha não é melhorar a situação da população da Zona Norte, porque ali se precisa, tem que fazer um escalonamento, prédios mais baixos no primeiro quarteirão, prédios mais altos como é em João Pessoa, e isso é parte do desenvolvimento da cidade, não é do plano diretor. Hoje já estão autorizados a construção de prédios de 20 andares na Zona Norte, e não foram construídos. Por quê? Porque ao mercado imobiliário não interessa construir a habitação de baixo valor para atender a população da Zona Norte. Interessa construir prédios altos na Zona Sul para vender para a classe média e a classe rica de Natal. Não é a mudança do gabarito que vai mudar a situação da Zona Norte ou da Zona Oeste. Porque hoje já se pode construir prédio de 20 andares lá. E não se constrói. Né? Porque as pessoas vão para lá para ter sua casa própria, e as construtoras não têm interesse de fazer residência. Residência para a população pobre no Brasil tem que ser feita e é feita pelo Estado, pelo poder público, em grandes conjuntos residenciais, como foi construída a própria Zona Norte, né, ao longo dessas últimas décadas. Então, eu lamento dizer essa situação. Eu gostaria de estar votando aqui a favor de um plano que melhorasse a situação da cidade, mas não é o que a gente vê. Respeito imensamente a posição do colega Milcley, mas eu infelizmente lamento e chamo os colegas a rejeitar essa proposta, porque não é uma proposta que atende os interesses da população de Natal, mas é uma proposta que, infelizmente, atende os interesses do capital imobiliário da cidade. Muito obrigado. Vereadora... Presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem. Pois não, presidente. Só para contribuir aqui com a fala do professor Roberto, que eu compreendo, entendo, acho que cada mandato é independente, mas assim, só para deixar claro que nossa relatoria hoje aqui só diz respeito à questão do transporte, né? Os outros debates a gente vai ter ao longo e as próximas audiências públicas, todas vai debater cada ponto, cada contribuição que a sociedade civil se reuniu, contribuiu. Então, esse ponto aqui é em relação ao transporte, né, que a gente vai dar a nossa relatoria. Em relação a todos os pontos, vai ser discutido em várias audiências públicas, vai ser um árduo debate, e pode virar à noite, mas vai ter que ser debatido, porque realmente a sociedade civil deu suas contribuições e merece ser apreciada com cautela, com responsabilidade. Mas dizer ao professor Roberto que o nosso relatoria hoje diz respeito à nossa pauta principal, que é a Comissão de Transporte. Vereadora Divaneide Basílio, para discutir. Bom dia a todos e todas. Acho que esse debate aqui é muito importante. Nós fizemos recentemente aqui na nossa comissão uma audiência, e aí eu quero dar os parabéns inicialmente ao vereador Milcley pelo esforço de trazer um parecer, fundamentar sua posição, trazer aqui pontos relevantes, né, um parecer bem feito. No entanto, eu tenho divergências com o parecer também, em função justamente do transporte. Acho que nós fizemos um debate aqui, vereador Milcley, e eu não percebi alguns itens
que a gente debateu dentro do parecer. Eu acho que o projeto que chega à nossa casa, de revisão do plano diretor, ele apresenta muitos problemas, e, por isso mesmo, necessário tanto debate. É uma proposta que sai, não só porque ela muda de tamanho, mas porque ela traz uma série de elementos novos para a gente debater. Nesse sentido, ao longo das discussões, nós apresentamos vários destaques, e muitos deles versavam justamente sobre o transporte, né? A gente trouxe até o desenho de quais seriam esses modais, de como o plano de mobilidade tinha que constar aqui, a despeito de ter muitos itens aqui no seu parecer, mas eu tenho discordância porque, por exemplo, quando a gente fala em aumento de gabarito, por exemplo, a gente impacta no transporte, vereador Anderson. A gente está falando de uma mudança, a gente está falando de mais carros circulando. Quando a gente fala de construção de lugares que serão estúdio, você fala de lugares que não terão estacionamento, mais carros na rua. Você fala, né, de uma cidade que não é acessível, e o debate na comissão de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida nos mostrou diversos problemas de acessibilidade. E acessibilidade tem a ver com mobilidade, tem a ver com o debate de trânsito. Então, todos os elementos que esse plano precisa ser emendado, que precisam de aportes, que precisa de mudanças, me faz a não ser favorável à matéria como ela está. A gente, para que essa matéria realmente tenha sentido para a gente e ela possa ser efetiva para a população, nós teremos que aprovar muitas emendas, os nossos destaques precisam ser levados em consideração. Acho que, se o parecer trouxesse os destaques, as emendas, né, a gente poderia ter, né, a referência a isso. De toda forma, parabéns pelo seu trabalho, mas para que a gente tenha um plano diretor que tenha eco na sociedade, que faça sentido, principalmente nesse item do transporte, que tem a ver com uma série de elementos. Para falar de infraestrutura, né? Nossa cidade não tem uma infraestrutura adequada, nossa cidade tem muitos problemas de saneamento, e o que isso tem a ver com transporte? Tem a ver com tudo. Obviamente, se aquela população já vive numa situação, numa área mais excludente, mais excluída, né? Isso vai impactar. E, lamentavelmente, o projeto que chega à nossa casa, ele chega com uma série de imperfeições, com uma série de problemas que nos faz pensar em como minimizar. Acho que o nosso trabalho aqui vai ser de redução de danos para que a gente tenha um projeto razoável, que seja, né, viável. E, quando a gente fala de trânsito, a gente fala de mobilidade, de viabilidade, de possibilidade de transitar na cidade, né, de viver a cidade. Porque ter direito ao território é ter direito de ir e vir. E, no formato que nós temos, né, o debate de integração da região metropolitana ainda deixa muito a desejar no plano, e a gente vai precisar emendar. Eu acredito que a gente terá um longo trabalho pela frente com as nossas emendas, e vamos em frente no debate, mas eu não poderia deixar de me posicionar também. Obrigado, vereadora Divaneide. Passo agora ao vereador Eribaldo para discutir. Obrigado, presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero aqui parabenizar o esforço do nosso colega Milcley Leite. Mas eu quero dizer que o ordenamento e regramento de mobilidade urbana, ela é muito importante para a nossa cidade, principalmente o que se refere ao transporte público. Nós temos um transporte público completamente sucateado, aí cabe a nós, vereadores, os 29, emendar e melhorar o plano diretor. Se o plano diretor não está bom, cabe a nós melhorar cada vez mais. E, falando em gabarito, em verticalização, qual o melhor e qual é o pior? No meu ver, no meu entendimento, o crescimento horizontal ele é mais destruidor. Eu posso aqui citar algumas cidades ciclovizinhas da nossa cidade, aqui na metropolitana, como São Gonçalo, Extremóis, Parnamirim, ficaram as cidades suprimidas. Olha que devastação. Isso foi embora a fauna,
a Flora, as Restingas. Esse crescimento ele é terrível para a nossa cidade, que está impermeabilizando o solo, as cidades ciclovizinhas estão crescendo, isso é terrível para a nossa cidade. Então, a questão da verticalização de gabarito ela é importante para a nossa cidade, porém, protegendo nossos balanciais, as zonas de proteção ambiental. Eu sou contra a crescimento e verticalização próximo aos balanciais, como o manguezal, algumas áreas aqui de Restinga. Então, era só isso para contribuir, presidente, e muito obrigado. Também quero discutir, presidente. Pois não, presidente. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Não, só para contribuir, acho que esse é um debate que devemos ter diariamente, estamos tendo diariamente. Todas as audiências, cada vereador colocou seus destaques e, na sequência, irá colocar suas emendas. E, com isso, o nosso parecer, o que é que ele fala? Nós estamos dando um parecer favorável para que ele tramite e que a gente possa ir para as votações e cada vereador irá colocar suas emendas de acordo com as suas ideias e com, lógico, um pensamento de melhorar o transporte público para a cidade e para as pessoas. Acho que o transporte público tem que ser para as pessoas. A cidade tem que ser para as pessoas. Mas cada vereador, deixando aqui bem claro para a sociedade, que irá colocar suas emendas, irá ter uma discussão diariamente e até virar à noite, mas que seja bom para a sociedade como um todo, preservando sempre o meio ambiente, preservando a fauna, como o vereador Eribaldo falou, os manguezais. Então, esse debate vai ser exaustivo. A vereadora Divaneide, o vereador Roberto Paulino, que falou, me antecedeu, e, logicamente, conhece bem da cidade, conhece bem as discussões do plano diretor, irá colocar, com certeza, suas emendas e irá contribuir para melhorar o transporte, o meio ambiente e a cidade para as pessoas. Então, eu acho que o nosso parecer é para que o plano diretor a gente possa colocar em discussão em plenário e a sociedade realmente participar e ver as emendas de cada vereador, irá ser apreciado e cada vereador irá votar com sua consciência, pensando sempre na sociedade, numa cidade melhor para todos nós. Obrigado. E peço aos senhores que possam votar favorável. Eu também quero discutir aqui como é importante as comissões temáticas nessa casa. Eu quero aqui parabenizar o vereador Milcley e toda a sua equipe de gabinete por esse parecer. Hoje, nós estamos aqui para que a sociedade possa entender, nós não estamos aqui votando o plano diretor na forma política, e sim na forma técnica. E o vereador Milcley foi muito preciso no seu parecer, eu tive o cuidado de ler ele antes. Então, nós não estamos aqui dizendo, nesse momento, que nós estamos aprovando o plano diretor como ele está. Eu acho que cada vereador aqui vai ter o seu direito, vai ter a sua voz, através das emendas, através de suas falas. Essa casa está fazendo um trabalho importantíssimo através da frente responsável pelo plano diretor, onde toda sexta-feira é trazido um assunto novo aqui nesta casa, além das comissões que têm debatido diariamente o novo plano diretor da nossa cidade. Eu tenho certeza que esse plano vai sair daqui aprovado com benefícios para a sociedade. Nós sabemos que o transporte público da nossa cidade é terrível, é péssimo. Todo dia uma novidade diferente, agora a novidade do histórico circular da UFRN, que sempre foi feito de forma gratuita e agora passa a ser cobrado. Então, e a STTU fica de mãos atadas, porque não pode fazer absolutamente nada, porque não tem nenhuma lei que venha a reger o transporte público, nem concessão esses caras têm para estar funcionando na nossa cidade. Né? E aí eu trago aqui mais uma vez a culpa para o ex-prefeito da cidade e o atual também, por serem irresponsáveis e incompetentes ao extremo e deixar o transporte público da nossa cidade do jeito que está. Nós sabemos também, como a vereadora Divaneide foi muito feliz aqui nas suas palavras, quanto mais se cresce a cidade, mais se necessita de um transporte público de qualidade. Eu estou muito confiante, eu confesso aqui, vereadora Divaneide, eu não estava confiante no novo redesenho que está sendo feito pela STTU, mas eu fui lá conversar com a secretária, pedi para que ela me apresentasse o novo redesenho, principalmente na área da Zona Norte, e eu saí de lá muito satisfeito com o que eu vi. Espero eu que aquela teoria se transforme na prática, né? Porque se ela se transformar, realmente nós teremos um transporte público
pelo menos na Zona Norte, de muita qualidade, com 4 grandes terminais e várias linhas interbairro funcionando dentro da Zona Norte. E acredito também, o plano diretor ele prevê isso, para que até março a Prefeitura envie para esta casa o plano de mobilidade urbana. Seria muito bom, inclusive, vereadora Divaneide, se ele tivesse chegado junto com o plano diretor. Infelizmente, ele não chegou, né, e estão cobertos pela lei. A lei diz que eles têm até 90 dias após a aprovação do plano diretor para poder enviar a essa casa o plano de mobilidade urbana. Eu conversei com a secretária Daliane, já estão confeccionando o plano de mobilidade urbana da cidade, e com ele eu espero, junto com esse novo redesenho da linha, e junto com a licitação, esse conjunto completo, eu tenho certeza que o transporte natal vai melhorar muito. Então, eu já adianto aqui o meu voto favorável ao parecer do vereador Milcley, e coloco em votação neste momento. Presidente, poderia conversar um pouquinho? Eu queria só fazer um esclarecimento, que a minha declaração aqui não tem nada contra o meu colega Milcley, presidente da comissão. Eu quero, inclusive, elogiar a qualidade do parecer do colega. Eu estou votando aqui, não estou votando contra especificamente o parecer do colega Milcley, quero deixar claro à população. Esse foi o voto da oposição em praticamente todas as comissões, entendeu, Milcley? Porque nós achamos que, globalmente, essa minuta, ela não é uma minuta a favor da cidade. Nós vamos dar a batalha, eu concordo com o Anderson, com o Eribaldo, nós vamos dar uma batalha dentro do texto para melhorar, mas é o que a Divaneide falou, nós estamos lutando aqui pela redução de danos, porque, em nossa opinião, ao contrário do plano de 2007, dos planos anteriores, que avançavam no regramento, traziam coisas boas para a cidade, este plano, e não é um plano só em Natal, em várias capitais está acontecendo, Eribaldo, está trazendo no país inteiro, nós estamos vendo retrocessos, Anderson, nos planos diretores. E este plano em particular, de Natal, que está chegando, para nós é um retrocesso. Eu quero só fazer um debate com o Eribaldo. Eribaldo, a concepção, eu estou no departamento de políticas públicas da UFN, sou professor, e nós discutimos o tempo todo essa questão que está aqui nesse plano, do direito à cidade, né? O direito à cidade, o que tipo de construção é ideal. Em alguns locais, a verticalização pode ajudar, mas nem sempre a verticalização é o melhor em todas as situações. Você vai, por exemplo, pega um país hoje do norte da Europa, eles estão apostando cada vez mais em construções horizontais, bem bairros horizontais, ou de prédios muito baixos. A população do centro de capitais como Londres e Paris está saindo do centro para morar fora, para morar em casas e abandonando prédios. Então, há todo um debate, uma discussão. Eu estou a favor de que a gente construa e adense, por exemplo, bairros como a Ribeira, que tem áreas ali de prédios muito antigos, sem destruir a nossa cultura, que pode ser construído, inclusive para a população mais pobre. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, que esse plano diretor não está feito para isso. Não estão preocupados em construir prédios, Anderson, para a população pobre na Redinha ou na Ribeira. Estão preocupados em construir prédios para a alta classe média para vender e ganhar. Porque quanto mais altos são os prédios, mais barato é o custo médio de construção. E olha que coisa interessante, para a construtora sai mais barato. Mas para quem vai morar mais alto, o apartamento é mais caro. É uma maravilha para as construtoras isso, né? Então é disso que se trata. Então esse plano, globalmente, ele não traz mudança. Eu concordo com o Eribaldo, nós vamos dar uma batalha dentro do plano para poder melhorar esse plano. Então estamos fazendo. O Anderson, a Divaneide, o Eribaldo, o Milcley, apresentamos várias emendas para melhorar o plano. Mas infelizmente a nossa avaliação é que globalmente esse plano é um retrocesso. Por isso nosso voto contrário, repito, não é um voto contra o parecer do Milcley, a qualidade inclusive do projeto está muito bem feito, muito bem argumentado, Milcley, o seu texto, parabéns a você e a sua equipe, mas eu acho que nós temos que ser coerentes, se nossa avaliação, que esse plano globalmente é um retrocesso, nós não podemos votar a favor e votar a favor de um parecer favorável, tá bom? Então, muito obrigado. O professor Roberto já adiantou o voto dele, como vota a vereadora Divaneide Basílio. Para declarar. Pois não, vereador. Embora eu também já tenha adiantado, para mim, esse debate aqui na nossa comissão é um debate de mérito, inclusive, né? Acho que na Comissão de Justiça, nós participamos aqui, elenquei vários destaques, acompanhei o debate quando ele veio, né, para a Comissão de Finanças, acompanhei na Comissão de Planejamento, inclusive me posicionando, mesmo não tendo voto lá, contra o projeto, na forma como está, em função das áreas especiais de interesse social.
E como o debate de planejamento trouxe, naquele momento ali, que havia um avanço à extinção de partes de algumas áreas, ou a possibilidade do plebiscito para as áreas deixarem de ser, então me posicionei. Da mesma forma, agora, reiterando as palavras do professor Robério e dando os parabéns ao vereador Milcley pela técnica, mas, no mérito, nós temos um projeto que tem problemas. No mérito, nós temos um projeto que apresenta problemas com relação ao transporte em Natal, à mobilidade em Natal, a não referência a esse detalhamento dos modais, por exemplo, mas nós tivemos o cuidado de, nos nossos destaques, trazer. E, na forma como o projeto se encontra hoje, ele não, para mim, a gente está cumprindo um papel importante, garantindo aqui que o debate aconteça nas comissões, mas ele não reflete, a necessidade da nossa cidade, sobretudo nesse item transporte, e é no mérito que eu estou votando, e aí meu voto é contrário ao parecer, e, mais uma vez, reafirmando aqui a importância do debate e da técnica bem elaborada e do trabalho realizado pelo vereador, e o debate aqui respeitoso na nossa comissão. Vereadora Divaneide, vota contrário. Com o voto, vereador Eribaldo. Para declarar, presidente. Pois não, vereador. Eu tive o cuidado, por várias vezes, eu tive em João Pessoa, para conhecer a questão de mobilidade urbana da cidade. E, antigamente, João Pessoa era o quintal de Natal. Hoje, Natal é o quintal de João Pessoa. Ora, a cidade de João Pessoa, ela verticalizou, respeitando as zonas de proteção ambiental. Ela não cresceu horizontal. Isso, quem ganhou foi a cidade, porque o executivo deixou de gastar com saneamento, com calçamento, com permeabilização do solo, com iluminação pública para gastar na educação, na saúde, na segurança da população. A cidade está organizada, está limpa. A questão de mobilidade urbana está boa, porque eu tive esse cuidado de visitar a cidade. Nosso mandato, junto com o mandato de Anderson Lopes, fomos lá visitar o transporte público e nós observamos isso, a cidade organizada. Com isso, o município ele ganha, porque se é dele gastar, ele vai economizar. Então, não pode ser diferente Natal. Quanto mais Natal cresce na questão horizontal, o município vai ter mais despesa. Esse dinheiro poderia ser investido na educação, na saúde, na segurança pública da população. Então, eu voto favorável ao parecer do nosso querido Milcley, e cabe a nós, 29 vereadores, emendar e melhorar cada vez mais o plano diretor. Obrigado. Vereador Eribaldo votou favorável. Com o voto do vereador Milcley. Oi. Como vota, Vossa Excelência? Voto favorável e, em seguida, após a aprovação, eu peço pela ordem. Certo. Tem o professor Roberto escrito aqui, Vossa Excelência após ele. Eu também voto favorável, então, por 3-2, está aprovado o relatório do nosso presidente, vereador Milcley Leite. Pela ordem, professor Roberto Paulino. Eu queria pegar um gancho no que o meu colega Anderson falou anteriormente sobre a situação do circular em Natal. Vejam, gente, o Seturne acaba de anunciar o fim da gratuidade do circular, que beneficia há décadas milhares de alunos da nossa cidade. Anderson, você vem da Zona Norte, você sabe a dificuldade que muitas vezes um aluno de família pobre, eu tive muitos, eu sou professor da UFRN, infelizmente no nosso curso, o curso de Políticas Públicas, nós temos muitos alunos das zonas periféricas, das zonas Zona Norte, das zonas mais pobres de Natal, e que precisam se deslocar. Às vezes uma passagem de R$4 é muito caro para uma família dessa. Ainda bem que a nossa universidade é pública, porque muitos alunos não conseguem, que não conseguem entrar na UFRN, tem que pagar, às vezes, uma mensalidade na escola. E eu sou a favor de que todas as universidades fossem públicas. Se dependesse de mim, a UFRN devia ter 5 vezes mais vagas, como na Europa, que nenhum aluno precisasse entrar e estudar em escola particular, todos pudessem ser alunos nossos na UFRN.
mas essa não é a realidade. E muitas vezes um aluno nosso que entra na UFRN e é de origem pobre, precisa se deslocar de ônibus, já é uma passagem para vir de casa e outra passagem para voltar. Imagine agora que acaba a gratuidade. Eles dizem que vão integrar, mas assim mesmo, que o aluno que viria de ônibus teria integração e não pagaria lá dentro. Mas assim mesmo, o aluno que estiver ali perto e que precisar sair ali do via direta para ir lá dentro do campo, vai ter que ou andar a pé no sol quente ou vai ter que pagar. Isso está errado, isso é uma conquista histórica do movimento estudantil, dos estudantes, está completamente errado. Então, quero dizer à população que vai haver um ato exatamente agora, né, na porta da STTU. Eu vou sair daqui, vou lá estudar, vou lá apoiar meus alunos, os alunos da UFRN. Quero convidar todos que estão nos escutando aqui, alunas e alunos da UFRN, a se deslocar agora lá para a STTU, ali na Ribeira, descendo para a Ribeira da Cidade Alta, né? E que a gente faça uma grande mobilização para não permitir que essa conquista seja retirada. Conquistas se defendem, porque quando a gente não defende uma conquista, Anderson, a gente perde outras, abre espaço para perder outras. Então isso é uma conquista histórica do movimento estudantil, dos estudantes e das suas famílias, porque quem paga, o estudante que não trabalha, quem paga isso é a família que paga a passagem para o estudante. Prejudica as famílias mais pobres de toda a cidade. Então, quero inclusive fazer aqui um pedido à bancada da maioria, à bancada do prefeito dentro dessa casa, né, que cobre do prefeito, que revoga essa medida, que o prefeito não aceite essa medida. O prefeito Álvaro Dias vai ser conhecido como o prefeito que acabou a gratuidade do circular da UFRN. Que por mais que ele fala, não, é o Seturno que faz, vai ficar na conta dele. O prefeito que acabou o circular gratuito na UFRN, infelizmente. Né? Então peço à bancada do prefeito aqui, que pressione, não deixe. E quero dizer o seguinte, que só muda, Anderson, Eribaldo, Divaneide, com mobilização. Os estudantes vão fazer aí, e eu vou dizer, eu tenho a impressão que se isso não mudar, vai haver a segunda revolta do busão em Natal. Tá certo? Muito provável que nos próximos dias vocês vejam aí a segunda revolta do busão em Natal, como houve em 2013, né? E eu já convido aqui os estudantes a se manifestarem, se mobilizarem, porque conquista se defende. A gente não pode permitir esse retrocesso de uma coisa tão básica para os estudantes e para a comunidade da UFRN. Muito obrigado. Vereador Milcley Leite, pela ordem. Senhor presidente, pedi-se pela ordem também para falar a respeito desse circular da UFRN. Ontem estive falando com a secretária e realmente essa questão aí é um absurdo. Sou contra a tirar a gratuidade dos estudantes, dizer que esse ônibus circular já existe há muitos anos. O campus universitário é uma cidade dentro de uma cidade. A distância de uma sala para outra, de um centro de ensino para outro, é muito grande. Realmente uma verdadeira cidade, são quilômetros. Então, colocar um ônibus só para atender aqueles estudantes e fazer com que ele pague uma tarifa saindo do campus e ter integração com os outros ônibus não justificam. Pagar um ônibus e entrar e ter a gratuidade dentro do circular do campus também não justifica. Os estudantes precisam circular dentro do campus, então é necessário que esse circular seja gratuito realmente dentro do campus. Então, percebemos que essa medida aí não é correta, né? Sou contra essa medida. Sabemos que as empresas entregaram oficialmente a STU, e infelizmente o município e a STU e até a gente da Comissão de Transporte ficam engessados a não poder punir essas empresas porque eles não têm contrato. Então, é necessário que tenhamos uma licitação urgente e que venham empresas novas para realmente quebrar esse monopólio que temos do transporte público nessa nossa cidade e fazer com que as empresas atendam à necessidade do usuário de transporte público dessa cidade e que seja um dos melhores. E só vai se resolver isso quando realmente tivermos uma licitação. E também dizer que foi nossa a indicação de ter o plano de mobilidade urbana colocado para que a prefeitura fizesse plano de mobilidade, porque realmente Natal não tinha um plano de mobilidade. E é um absurdo termos um plano diretor se discutindo, temos uma licitação próxima de ser feita e não temos um plano de mobilidade urbana. Então, isso realmente, nosso mandato teve a preocupação de inserir esse plano de mobilidade urbana para a cidade de Natal e dizer que essa questão de tirar a gratuidade dos estudantes do campus universitário
tem que ser resolvida e, contudo, falei com a secretária, poderia ter tido uma reunião hoje pela manhã cedo, ela poderia receber, disse que poderia, mas ficaria muito imprensado para a gente discutir e teríamos uma reunião na Comissão de Transporte agora às 9h e terá um ato às 10 horas, então ficou inviável, mas já está aberto para que a nossa Comissão de Transporte vá até a secretária e discuta essa questão do circular no campus universitário e vamos só combinar aqui o horário, mas já pode ser amanhã, já pode ser na segunda, então a gente vai conversando para a gente discutir esse circular. Eu sou contra, pessoalmente, acredito que a Comissão de Transporte toda é contra a tirar essa gratuidade lá do campus universitário dos estudantes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Milclei. O transporte público está tão ruim que até o cachorro de Vossa Excelência está reclamando aí, né? Passar para a vereadora Divaneide Basílio. Pois é, vereador Anderson, o cachorro se posicionou, viu? Então, gente, só um complemento que eu acabei não fazendo no início do debate sobre o nosso debate de mudança de gabarito na cidade, é que tomara que, às vezes, a gente fala, olha, quando a gente verticaliza, a gente vai possibilitar mais moradias. A menos que seja um por andar, né? Porque aí a gente vai beneficiar pouca gente. Então, esse é um debate que a gente fez destaque, que eu acabei não fazendo. E outro debate super importante é esse que nós estamos fazendo aqui. Essa comissão sempre muito atuante. Quem está nos acompanhando aqui já deve ter nos visto fiscalizando o transporte de manhã, né? Nós temos um trabalho aqui, desde o primeiro momento, conjuntamente, ocupando as ruas, e dessa vez não seria diferente. Ontem, vereadores, protocolei um requerimento, infelizmente, em função, né, de uma perda que nós tivemos, registrar aqui também, né, o nosso colega Ney Lopes Júnior nos deixa, e ontem foi essa despedida, um momento muito triste, né? Ninguém imagina, né, que alguém, né, tão jovem possa partir assim, de repente. Então, registrar aqui também, né, os nossos sentimentos com relação a esse episódio. E, em função disso, não tivemos a sessão ontem, portanto, nosso requerimento não pode ser votado. Mas aproveitamos e já adiantamos, vereador Milclei, um ofício com a mesma cópia do conteúdo do requerimento para entregar na STTU. E eu tinha anunciado no Twitter que iria trazer o debate na segunda-feira na nossa comissão. Mas que bom que a gente conseguiu antecipar, realizar essa extraordinária hoje, em função do debate do plano diretor, porque é muito oportuno que a gente se posicione aqui, que toda a cidade saiba que nós não vamos ser favoráveis a um circular pago. Nós queremos o circular de volta, mas nós queremos garantir a gratuidade, porque nós sabemos o impacto disso na vida do estudante. O ônibus não chega no campus, é por isso que existe um circular. Eu passei, né, 4 anos, depois mais 2, porque fiz reingresso, depois fiz mestrado, depois fiz doutorado nessa universidade, e sei a importância que foi aquele circular. Gente, eu pegava 26 e entrava correndo naquele circular, que muitas vezes estava lotado, que já era difícil para a gente. Agora, imagine pago. Imagine agora no momento em que os estudantes perdem recursos, em que não tem bolsa para manutenção, né, dos estudantes na universidade, com tantas mudanças acontecendo, como é que a gente pode ser favorável a uma ação dessa? Então, é importante demais a gente sair daqui e nos somarmos a esse ato dos estudantes e pensar uma ação efetiva da comissão. Claro que já estamos cada um, né, tomando iniciativas pelos nossos mandatos, mas que a comissão possa ter, né, uma ação conjunta efetiva. Já esse requerimento que apresentei, ele já pode ser um requerimento coletivo da nossa comissão, né? A gente pode subscrevê-lo hoje à tarde, fazer as mudanças necessárias e garantir que seja da comissão e que a comissão faça essa cobrança. E vamos que vamos, estudante tem direito de existir e de mobilidade, né? A cidade precisa pensar, né, que os estudantes são parte importante e, inclusive, são, né, o coração da cidade para pensar, né, as próximas gerações, a pactuação. Não se pensa numa cidade que vai evoluir sem garantir condições necessárias para se estudar. E sem transporte não se pode estudar adequadamente. Obrigado, vereadora Divaneide. Vereador Eribaldo Medeiros.
Obrigado, presidente. Essa mudança, vereadora Divaneide Basílio, do gabarito, a proposta está 10,4 metros quadrados por apartamento. As pulagens dá em torno de uns 20 apartamentos, né? Cabe a nós aumentar ou diminuir, aprimorar ou não. Então, essa é a nossa responsabilidade, né? E aqui também eu quero me dirigir aos familiares do ex-vereador Ney Lopes Júnior, né? Deixo aqui o nosso carinho, o nosso sentimento a toda a família e amigos do ex-vereador Ney Lopes Júnior. Muito obrigado, presidente. Professor Roberto, quer dar uma informação? 10 segundos, professor. Ou professor para dar trabalho. A negociação aqui está assim, né, Anderson? Não, gente, brincadeira. Queria só corroborar as palavras da colega Divaneide e dizer que a Divaneide, digamos, fez um ofício. Enquanto isso, nós, por parte do nosso mandato, vereador, nós acionamos o Ministério Público, né, para que tente reverter isso, porque com qual argumento? Que o direito do consumidor, Divaneide, Eribaldo, prevê que nenhum consumidor pode perder direito. E se hoje a tarifa é zero, você não pode partir de zero para R$ 2, 3, 4 reais. Isso é um prejuízo ao consumidor. No caso dos milhares de estudantes, dos nossos estudantes, dos meus alunos, que usam aquele circular. Então, nós acionamos, informo aqui, que nós acionamos ontem à noite mesmo o Ministério Público, e esperamos que o Ministério Público haja em defesa dos estudantes da UFN e das famílias desses estudantes, que é quem, no final, tem que pagar essas passagens. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar também os meus sentimentos à família do ex-vereador, ex-prefeito da nossa cidade, Ney Lopes Júnior, que partiu de uma forma muito precoce. Estava comemorando meu aniversário antes de ontem, quando eu recebi a notícia, e para a gente foi um banho de água gelada. E também aqui me somar a essa manifestação que vai acontecer na STTU. Nós, enquanto Comissão de Transporte, somos unânimes, contrários a essa decisão feita pelo Seturno. Eu diria que o Seturno cada vez mais procura desafiar a sociedade natalense. Nós vivemos um momento difícil, onde várias pessoas perderam seus empregos, estudantes que têm dificuldade em se locomover até o UFRN, e agora ainda vem essa promoção de final de ano do Seturno de querer cobrar o circular. Então, a nossa comissão se posiciona aqui contrário a essa decisão. Nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente reunião, convidando os senhores vereadores para a sessão ordinária de hoje à tarde, às 14 horas. TV Câmara, a TV do povo de Natal.